Hoje nós vamos estudar os seres vivos. E a nossa aula de hoje vai falar de dois reinos, que é o reino Monera e o reino Fungi. O reino Monera, ele está classificado com esse nome porque Monera vem do grego e significa único, solitário, né? Então, o que é isso? Quem está neste reino? No reino Monera, nós vamos ter as bactérias, todas as bactérias e cianobactérias. Cianobactérias também são conhecidas como cianofícias ou algas azuis. Cianofícias ou algas azuis já são nomes que estão sendo pouco usados. A gente só fala coloquialmente por aí em palestras, mas em livros mais modernos você só fala em cianobactérias. É o nome mais atual, mais moderno que nós temos. São esses os principais representantes desse grupo. Bactérias e cianobactérias. Como que elas são? Bom, o que faz eles para pertencer a este reino? Quais são as características? Para ser do reino Monera, tem que ser procariontes, clorofilados ou aclorofilados, unicelulares ou coloniais. Puxa, professor, o que é isso? Procariontes não vem que não tem. Você já sabe o que é isso porque eu já te ensinei. Procariontes é quando não tinha o núcleo definido por membrana. Lembram-se, o material genético estava disperso no hialoplasma. Então esses eram procariontes. Clorofilados, porque alguns têm clorofila, como é o caso da cianobactéria. Ou aclorofilados, como é o caso de algumas bactérias, que não possuem clorofila. Podem ser unicelulares, compostos por apenas uma célula, viver sozinho, numa boa, ou eles podem ser coloniais, ou seja, formar colônias, se juntam todos bonitinhos e vão viver juntos para sempre. Então é assim que nós vamos ter. Mas como é que é feito? Como que será que está uma bactéria? Qual vai ser a sua estrutura? Então me acompanhe. Vamos dar uma olhada. Uma bactéria, como é um procarionte, ela tem aquelas três partes bonitinhas. Membrana, citoplasma, vamos revisar, citoplasma era o espaço entre a membrana e o núcleo, preenchido por uma gelatina chamada hialoplasma. E dentro, o núcleo, né? Que no caso aqui está disperso, porque não está protegido por membrana, tornando ela um procarionte. Notem na gravura que você ainda vai ver aqui projeções, que são os flagelos. Isso faz com que a bactéria se locomova. Serve para ela se locomover. Então você vai ter as projeções de flagelos, você vai ter aqui os ribossomos da bactéria. Por que ribossomos? Vamos revisar. O que o ribossomo fazia? Proteína. E o que eram as proteínas? Os tijolinhos que construíam um organismo. Então ela já tem ribossomo, ela já é um ser vivo. Então, tanto as bactérias como as cianofícias vão ser feitas por membrana, citoplasma e o material genético, o núcleo, disperso nesse hialoplasma, tornando com que elas sejam procariontes. Não esqueçam. Vamos começar a falar primeiro das nossas amigas bactérias e como que eu posso classificá-las. As bactérias, elas podem ser classificadas quanto à sua forma. Então, dependendo da forma de uma bactéria, você vai classificá-la. Por exemplo, se ela for redondinha, bonitinha, parecendo uma bolinha, você vai chamá-la de coccus. Coccus, redondinha. Agora, se esta bactéria tiver a forma de um bastão, for afilada, ela já vai ser chamada de bacilo. Você deve ter ouvido já essa palavra em algum lugar. Lactobacilo. Bacilo, forma de bastão. Se ela tiver a forma de uma vírgula, ela vai ser chamada de vibrião. Você também já ouviu isso nas pesquisas em televisão, revistas. Vibrião coleri, forma de vírgula, vibrião. Se ela tiver a forma de uma espiral, que nem o caderno, aquele araminho do caderno, ela é chamada de espirilo. Agora, você pode juntar essas bactérias. Como eu disse, ela pode viver na forma colonial. E daí, juntando, você vai ter as suas disposições. Por exemplo, se você tiver dois coccus unidos, só dois coccus, você vai ter o diplococcus. Agora, se forem dois bacilos, diplobacilos. Agora, se você tiver vários coccus reunidos, formando um rosário,
uma fileira de vários cocos, você vai ter o Streptococcus, streptofileira. Agora, se eles estiverem juntinhos, formando parecendo um cacho de uva, é o Staphylococcus. Tá certo? Então, conforme a estrutura, conforme a forma da bactéria, você pode classificá-la. Já as cianobactérias, a sua maior importância é a fabricação de oxigênio na Terra. Veja você, as cianobactérias, elas têm clorofila, por isso que elas são verdes. Mas elas também têm um pigmento azul, por isso que a gente chama ciano, que é azul, que confere a elas esse nome de cianobactérias ou algas azuis. Como você pode notar, são algas e não estão no reino vegetal. Antigamente era classificado como reino vegetal, hoje a gente coloca no reino Monera. As cianobactérias, elas são responsáveis por 80% do oxigênio que está sendo fabricado na Terra. Então, o oxigênio que você respira vem das cianobactérias. Jura, professor? Não é o oxigênio da Amazônia, porque afinal de contas a Amazônia não é o pulmão do mundo? A Amazônia nunca foi, nunca vai ser o pulmão de nada nesta terra. A Amazônia, o que ela é o filtro do mundo. Ela pode sim filtrar os poluentes que a terra fabrica, por isso que ela é importante. Mas ela não fabrica oxigênio para você respirar. O oxigênio que ela fabrica, a quantidade que você usa é bem pouca, porque o que ela fabrica, ela usa. O vegetal também respira. O oxigênio que você respira vem das cianobactérias que estão nos oceanos. Por isso que a gente tem uma grande importância para com os oceanos, porque matou, você vai morrer asfixiado. Tudo bem? Então, olha só, bactérias, você também pode tê-las em modos de vida. Quais vão ser esses modos de vida? Você pode ter uma bactéria de vida livre. O que é vida livre? Vida livre é quando a bactéria está vivendo numa boa na natureza, onde ela faz, por exemplo, a respiração dela, que você já viu comigo, que a respiração pode ser aeróbica ou anaeróbica. O que era uma respiração aeróbica? Usava oxigênio. E anaeróbica? Não usava oxigênio e era chamada também de fermentação. Você já viu isso comigo, nós não vamos nos alongar a esse assunto. Na vida livre, a bactéria vive numa boa. Muitas vezes você está tomando água, engole algumas bactérias, ela sai do seu corpo sem qualquer prejuízo ou dano para você. Ela está ali vivendo numa boa. Você pode estar agora assistindo minha aula, respirando bactérias que estão no ar. E não acontece absolutamente nada com você. As bactérias também podem ter um modo de vida chamado saprófita. Pelo amor de Deus, o que é isso? Sapros quer dizer podre, né? E fagem comer. Então ela faz uma saprofagia, ela come coisa podre. Ela está apodrecendo o negócio. Elas são o que nós chamamos de decompositor. O dia que você morrer, bactérias vão te comer. Vão pegar e vão acabar com o seu corpo. Alguém algum dia vai comer você, que serão as bactérias e os fungos, porque os átomos vão ser devolvidos à natureza para que sejam refeitos por outros, né? Então, elas são saprófitas. Tem bactérias que adoram comer fezes. Jura, professor? Fazer o quê? Cada um come o que gosta. E ela está lá. Tem, por exemplo, uma bactéria chamada Opalina ranarum, que ela adora ficar lá no estômago da rã. Fica ali, comendo as fezes que saem, né? Então, olha só. Isso é uma saprofagia, comer coisas podres. E nós temos também as nossas amigas bactérias que são parasitas. Jure? Parasita, o que é? Parasitismo é quando eu faço uma relação com outro ser vivo, prejudicando este ser. Por exemplo, digamos que eu monto um restaurante. Só que nesse restaurante eu tenho um sócio. Tem um amigo meu, o Humberto. Eu chego lá e falo assim, Humbertão, vamos fazer um restaurantão? Daí ele fala, pô, legal, maneiro, Oromar, vamos fazer um restaurante. Só que assim, ó, o Humberto trabalha de segunda a segunda e eu apareço lá uma vez por mês só para pegar o dinheiro. O que vai acontecer no final do ano? Eu vou para Cancún passar minhas férias e o Humberto vai para a UTI mais próxima. Porque ele trabalhou e se acabou. Isso é parasitismo. Eu estou prejudicando um outro ser, tá? Mas, como todo e qualquer ser vivo,
As bactérias, as xenofícias, elas têm o seu ciclo vital. Lembram-se? Nasce, cresce, reproduzem e morrem. Elas têm a sua reprodução. Elas vão deixar descendentes para o futuro. E a reprodução de bactérias, ela pode ser de duas maneiras. Ou ela é assexuada, ou ela é sexuada. Na reprodução assexuada, que não envolve gametas nenhum, não temos gametas, ela pode ser uma divisão binária. O que é uma divisão binária? Divisão binária é quando a bactéria está lá, velhinha, morrendo, caquética, de repente ela multiplica o seu DNA e ela estrangula o seu citoplasma se dividindo em duas. Ah, professor, isso eu sei o que é, isso daí é uma mitose. É, exatamente. É uma divisão mitótica, uma divisão binária. Só que agora é reprodução, a gente chama de divisão binária. Se fosse divisão, mitose. Ou ela pode fazer uma esporulação. O que é uma esporulação? Ela simplesmente cria um broto, ela esporula, ela cria um calo e solta isso daí. Ela faz uma esporulação, ela pega um esporo e solta já com o seu DNA lá dentro. Pronto, é uma esporulação. Já na reprodução sexuada, a bactéria pode fazer o que a gente chama de conjugação. O que é essa conjugação? De novo, duas bactérias caquéticas, elas pegam, se unem, elas ficam unidas pela membrana e trocam material genético. Elas rejuvenescem e pronto, vão embora. Isso é uma reprodução sexuada. Então, veja vocês, nós já sabemos das bactérias como classificá-las, já sabemos o seu modo de vida e já sabemos a sua reprodução. Agora, voltando um pouquinho nas bactérias parasitas, as bactérias elas podem prejudicar o homem nesse parasitismo, produzindo doenças. Doenças essas que nós temos que saber. Tem uma relação de doenças que você tem que saber que são bastante importantes. Começamos com o botulismo, que é o Clostridium botulinum. O que é o botulismo? O botulismo são bactérias que elas ficam em latas, vidros que passam a validade, latas de alimento. Então a bactéria está lá, por exemplo, numa lata de molho de tomate, ou então numa lata de salsicha, né, que você vai comprar. Ela começa a fermentar e ela vai fazer com que essa lata estufe. Tá certo? Então, você abre a latinha, você vai comer, todo feliz, garboso, você olha, fala, vê que a lata está estufada, diz assim, ó, colocaram bastante agora, dessa vez, ó, veio legal. Aí você abre, tá cheio de bactéria, você come, isso vai te ocasionar uma doença onde os dentes caem, começa sangramento pela gengiva, você não pode, por exemplo, só para você ter uma ideia, você não pode bater os dedos, fazer isso daqui, ó, na parede, que os teus dedos sangram, tá? Você vai ficando cada vez mais fraco e vai ser levado à morte. É uma coisa muito importante. Por isso que o pessoal avisa, latas amassadas ou estufadas, não se compra. Prazo de validade vencido, jogue fora. Larga a mão de ser econômico. Ai, mas só passou um dia. Aí eu conheço uma pessoa que ela compra do supermercado coisas vencidas e vende por menos da metade do preço. Vai lá, Tongão, vai comer aquele negócio lá para você ver como é bom para tosse. Então isso já é o botulismo. Outra doença que nós vamos ter é o tétano. O tétano ele é produzido por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Como é que será que eu vou adquirir essa doença? Essa bactéria ela gosta muito de ficar em objetos que estão enferrujando. Então, objetos enferrujados geralmente vão ter essa bactéria, o Clostridium tetani. Então imagine a cena, você andando, provavelmente ou descalço pela praia, ou de chinelo, por isso que é perigoso a gente andar pela praia sem proteção, e de repente você pisa num prego enferrujado, um preguinho de viga, coisa pouca. Este prego perfura a sua pele, fazendo agora o que a gente chama de uma abertura para micro-organismos. O Clostridium tetani ele se aloja no furo que o prego fez. Como ele já está contaminado, o ar vai possibilitar essa bactéria de se reproduzir. Ela começa a reprodução e começa a danificar os seus músculos. O tétano é tão grave que ele começa a afetar músculos e articulações.
Como o seu coração é um músculo, ela afeta também o seu coração, produzindo uma parada cardíaca e podendo levar à morte. Na articulação, ela faz com que você dobre-se num U invertido. É muito grave essa doença, porque você começa a se dobrar, o paciente dobra e só ficam os pés e a cabeça no chão e o corpo todo invertido, quebrando os ossos. Por isso que o médico chega às vias de dar um anestésico para o paciente para que ele se acalme e morra pelo menos com pouca dor. É esse o nosso amigo tétano. Também temos a pneumonia, que é pelo Streptococcus pneumoniae. A pneumonia já é uma infecção nos pulmões. A bactéria vai atacar os seus pulmões, produzindo buracos, né? E isso, se não for tratado, também pode ser levado à morte. Uma outra amiga nossa é a gonorreia, provocada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. Linda, maravilhosa essa bactéria. Por quê? Porque ela origina uma doença que é sexualmente transmissível. Ou seja, ela vai atingir os órgãos genitais. Como que ela acontece? Ela é passada via sexo e daí no órgão genital ela começa a produzir pus, um purulento, que vai ter dor na hora de urinar. E aí a pessoa começa a ficar incomodada, produz mau cheiro e muitas vezes produz até feridas. Ela é tratada com antibióticos para ver se a gente consegue eliminá-la. Depois, nós podemos ter a coqueluche, que é o Haemophilus pertussis. Pertussis quer dizer super. Per é super, tusse é tosse. Coqueluche é a famosa tosse comprida. Aquela que a pessoa faz... Pronto, já está com bactéria no sistema respiratório. É a coqueluche, a tosse comprida. Depois nós temos a tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, que vai também atacar as vias respiratórias, vai fazer uns buracões legal, que antigamente, sabe como é que o pessoal curava isso daí? Eles iam tirando todo o ar do pulmão, esperando que o tecido fechasse o buraco e depois não voltasse mais. Era o famoso pneumotórax, que eles chamavam. Matava o pessoal. Hoje em dia, você trata de outros métodos que nós já vamos ver. Outra doença é a sífilis, cuja bactéria causadora é o Treponema pallidum. Nome sugestivo, você pega e já fica pallidum. Por quê? Porque também é uma doença sexualmente transmissível. Vamos pegar como exemplo o homem, quando ele contrai sífilis. Ela vai ficar ali no canal da uretra, pegando toda a parte peniana e sacro-escrotal. A sífilis ela acontece em 3 estágios. No primeiro, vai acontecer uma ardência na hora de urinar e você vai ter o que nós chamamos de urina caramelada ou em forma de açúcar queimado, que é uma urina mais escura, marronzinha, porque isso denota a presença de sangue diluído. Caso não seja tratada, nós vamos para o segundo estágio, aonde ela vai começar a produzir feridas, principalmente na área da glândula peniana e internamente na uretra e músculos cavernosos. Caso você ainda não trate, você acha que é só uma coisinha pequena, não tem nada a ver, imagina uma ferida lá, né, o que tem, ela vai para o terceiro estágio, onde a gente chama de estágio de goma, aonde ela acaba com toda a pele, ou seja, o pênis vai ficar em carne viva, tira toda a pele da região escrotal, o seu saco escrotal fica em carne viva e ela começa a produzir feridas com pus purulenta. E este pus, ele acaba cobrindo a ferida, deixando ela brilhosa. Por isso que nós chamamos fase de goma. Aí não tem mais jeito, gente. Não adianta nem mais tratar. Nós temos que amputar a área para poder salvar o paciente. Veja, muita gente brinca com a sífilis, mas ela é séria. Tem a famosa sífilis congênita, que a mãe sifilítica passa para o seu filho ainda na gravidez. E isso também é gravíssimo, porque vai nascer uma criança com sífilis dos pés à cabeça, não só na região genital. Nasce na boca, na cabeça, uma coisa horrorosa. Cansa, né? Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vai lá, toma sua aguinha, se hidrata, que nós já voltamos daqui a pouquinho.
Tudo bem? Já está hidratado? Vamos continuar com a nossa aula então. Agora nós vamos para um outro reino, que é o reino fungi, o reino dos fungos. Antigamente o pessoal pegava bolor, cogumelo e dizia que era tudo vegetal. Porque se você passa pelo campo e olha, você diz, ah, é um vegetal. Só que ele não tem muitas características. Então o que fizeram? Decidiram, em 1968, criar este novo reino. Haeckel, que é o nome do cientista que fez isso, decidiu criar o reino fungi. O reino fungi, ele é composto por fungos, cogumelos, bolores, que nós vamos ver cada um deles. E quais são as características que faz o fungo ser fungo? Um fungo, para ser fungo, ele tem que ser aclorofilado, ou seja, sem clorofila nenhuma. Ele tem que ter na sua estrutura, ele tem que ser feito por hifas. O que são essas hifas? Hifas, elas são filamentos celulares, às vezes pode ser uma célula apenas, ela corre, e que vão formar o corpo. Um conjunto de hifas, nós vamos ter um micélio, que é um conjunto de hifas. Esse micélio, ele vai fazer o corpo de frutificação, que é onde vai ter a reprodução desse fungo. Então, o fungo é basicamente isso. Hifas, conjunto delas micélios, e o corpo de frutificação, que você já conhece, você já deve ter visto um cogumelozinho, a casinha do Smurf, né? Cogumelozinho é um micélio, é um corpo de frutificação. Aí, como é que o fungo se alimenta? O fungo se alimenta basicamente por matéria em decomposição. Ele é um decompositor por natureza. Então, ele decompõe a matéria orgânica. E assim ele vai se alimentando. Ele vai fazendo também na sua respiração a fermentação. Os fungos, você pode classificá-los de acordo com suas estruturas. Então você vai ter várias estruturas de fungos. E nós vamos ter que conhecer algumas classes desse fungo. A primeira classe de fungos que nós vamos ter são os ficomicetes. Cada vez que acabar em miceto, você sabe que é fungo. Quem são os ficomicetes? Do grego ficus, que é alga, e micetos, que é fungo. Então você vai ter fungo que parece alga. Como assim, professor, um fungo que parece alga? Você olha, se você olhar bem de perto, a olho nu, você vê que ele parece uma alga, tá? Parece aquelas folhinhas de alga todas espaçadas. Você vai ter como um principal exemplo o bolor negro. Professor, o que é o bolor negro? É o bolor. Já viu um bolor? Faça uma coisa, chegue em casa, pegue um pãozinho, deixe um pãozinho dentro da geladeira e deixe um pãozinho fora da geladeira. Não deixe ninguém comer aquele pão fora. Deixe ele lá por uma semana. Você já vai ver que ele vai embolorar e você vai ver esse fungo negro, que é o bolor negro, em forma de alga. Além dos ficomicetos, nós vamos ter os ascomicetos. A classe ascomicetes, do grego ascos, quer dizer saco de couro, né? E micetes, fungos. São fungos em forma de saco de couro. O mais famoso é o Penicillium notatum. A penicilina, aquilo que foi descoberto por acaso. Né? O cientista tinha viajado, deixou ali o alimento, ele embolorou, e quando ele voltou, ele viu que aquele fungo tinha matado a sua colônia de bactérias. Daí ele falou, opa, interessante isso daqui. Foi o primeiro antibiótico que nós tivemos conhecimento. A penicilina, feita por um fungo chamado Penicillium notatum. Outra classe será dos basidiomicetes. Do grego basis, que é base. Ou seja, a sua estrutura reprodutiva é em forma de base. São os famosos cogumelos, aqueles de chapeuzinho que você tanto conhece, né? Que parece uma casinha bonitinha lá de sapinho, que o pessoal fala, olha lá, casinha de sapinho. Aqueles cogumelos você vai ter, por exemplo, o champignon, que é um cogumelo comestível, né? Você pode ter até cogumelos venenosos, aquele vermelhinho de bolinhas brancas, aquele lá o pessoal usa para fazer um chazinho meio louco. Né? Você também vai ter aquele cinza, também é usado, meio coisa de doido. Então, já são cogumelos chamados cogumelos venenosos. Não saia por aí comendo qualquer coisa, só champignon você pode comer e alguns outros. E você também vai ter uma outra classe chamada deuteromicetos. Deuteros quer dizer inferior, secundário, né? Onde você vai ter a Candida albicans. Professor, quem que são as Cândidas albicans? Quem são essas aí?
A Candida albicans é aquela que dá o famoso sapinho. Já ouviu falar de sapinho? Ah, ela está com sapinho na boca. Está com fungo, está com micose. Tá? Então, está embolorando a língua. Olha só que coisa horrorosa. Então, isso daí são os deuteromicetos, formados pelas Cândidas albicans. Como você já sabe, fungo também é um ser vivo e, como ser vivo, ele vai fazer uma reprodução. E é importante a gente estudar a reprodução, pelo menos das 3 principais classes, né? Ficomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Então, vamos dar uma olhada. Nos ficomicetos, lembram o que eram ficomicetos? Fungos em forma de algas. Então, olha só, tudo começa aqui, ó. Ele na fase adulta. Ele na fase adulta, ele vai fazer seu corpo de frutificação, que nós chamamos de esporângios. Esse corpo de frutificação, eu vou pegar apenas um, ele sofre uma meiose, ele faz os seus esporângios e libera os seus esporos. Lembram-se que meiose reduzia o número de cromossomos. Então, reduz pela metade. Por isso que eu chamo aqui 2N e depois os esporos são N. Reduziu pela metade o número de cromossomos. Esses esporos caem na terra, eles germinam, olha aqui, os esporos estão germinando, formam gametas, tá? Formam gametas, os gametas são flagelados. Esses gametas vão fazer uma fusão, vão fazer um novo plastídeo que vai ter a forma adulta novamente. Então você veja, ó, uma reprodução bastante interessante. Ele produz esporos, produz gametas e depois a forma adulta. Esses são os ficomicetos. Nós também vamos ter os basídios-micetos, né? O que os basídios-micetos fazem? Não se esqueça, os basídios-micetos são aqueles em forma de chapeuzinho, tá? Os fungos em forma de chapeuzinho. Então, olha só, quando você vê o cogumelo lá no campo, isso daqui já é o corpo de frutificação. Se você olhar embaixo, você vai ver aqui todo o seu corpo de frutificação com os seus zigotos, aqui ó, 2N. Sofre uma divisão meiótica, produz aqui os badiósporos, que nós chamamos basidiósporos. Esses basidiósporos, eles caem na terra, germinam, e nessa germinação eles vão fazer as hifas, que é essa parte aqui de baixo. Tá? Conjunto de hifas, micélio. Tá? E por último, nós temos aqui os ascomicetos. Você lembra dos ascomicetos? Os ascomicetos também, ó, eles têm o seu corpo de frutificação, produz esporos, que são Ns. Esses esporos, eles vão na terra, fazem a sua fecundação aqui, né? Formam o zigoto vai se desenvolvendo, desenvolve-se o zigoto, tem o esporângio, cai na terra esses esporos, ele germina formando o micélio. De novo, já está feito o fungo. Então a reprodução basicamente é assim que um fungo faz. E é assim que ele vai se reproduzindo. Quando você vê lá no chão um cogumelo, pode ter certeza, gente, ele pode estar se espaçando por mais de 1 quilômetro, porque as hifas elas vão indo. Ele só projetou um corpo de frutificação. Então, o fungo mesmo está na terra, ele pode estar se espalhando por uma grande área, É muito, muito fácil. Os fungos, nós podemos usá-los para nossas vantagens, ou eles também podem ser parasitas. Vantagens que fungo nos dão. Olha só, primeira delas, a mais importante, ele é um decompositor. Como decompositor, ele vai acabar com a matéria viva, ou a matéria em decomposição. Você já imaginou se um ser vivo morresse e não tivesse que decompusesse? Quanto cadáver a gente ia ter? Então é uma coisa horrorosa. Então os fungos e as bactérias, eles destroem esse cadáver, deixam o átomo de novo na natureza que vai ser reutilizado. Lembram-se de Lavoisier? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós já falamos sobre isso. Os átomos que são seus hoje já pertenceram a alguém antes. Né? E também os fungos, por essa fermentação, essa podridão, eles fazem alguns alimentos para nós. Fazem queijos, fazem N alimentos. Você vai ter, por exemplo, uma coisa que a gente faz com fungo, é um meio de cultura chamado agar-agar. O que o agar-agar faz?
Ele é um meio de cultura. Meio de cultura, gente, é alimento para bactéria. Então, se está no laboratório, você tem um pratinho chamado relógio de vidro, onde você coloca esse meio de cultura para criar bactérias. Então, para fazer exames, muitas vezes, para você saber o tipo de bactéria que a pessoa tem, por exemplo, eu tenho um paciente, ele chega até lá ao meu consultório e eu vejo que ele está com sífilis. Lembra? A gente viu da sífilis no começo dessa aula, um pouquinho antes do intervalo. Eu pego, faço uma cultura dessa bactéria e coloco no agar-agar. No agar-agar, essa bactéria ela vai crescer e daí eu começo a fazer testes com antibiótico para saber de qual que ela é mais sensível, aonde eu posso atacá-la. E aí que mora o problema, volto a falar, que você pode ter uma bactéria resistente, daí não há Cristo que dê jeito, só amputando. Você vai ter também os fungos, além do agar-agar, além de fazer alimentos, os fungos, eles produzem doenças. E doença produzida por fungo é chamada de micose. Olha só, note isso. Quando a doença acabar em ose, geralmente ela significa destruição de tecido. Então, micose, que é aquela coisa que você pega na praia, na piscina, tá? Isso daí são destruições de tecido, está destruindo a sua pele. Então, a micose, ela pode ser aquela micose de pele básica que vai esbranquecendo a sua pele, né? Ela pode ser a frieira, que é aquela que fica entre os dedos. Ela pode ser uma micose chamada pelada, que é aquela que ataca no couro cabeludo e ela destrói os folículos, fazendo com que caia o cabelo. E ela pode ser, inclusive, o chulé. Professor, chulé de fungo? É, chulé que não lava o pé. Uma coisa bastante interessante. O que eu faço para combater? Fungo, para crescer, ele só precisa de duas coisas: escuro e água. Se você toma banho, não enxuga direito o seu pé e coloca já meio um sapato, está escuro e está úmido. Ótimo para fungo crescer. Então você vai criar ali uma pequena colônia, né? Tem certas pessoas que você olha o vão do pé, já não é nem mais colônia, é metrópole, né? De tão grande que está. Já não tem nem mais corpo de frutificação, já é uma floresta, porque não lava. Então daí você tem que descamar, você tem que entrar com remédios à base de enxofre para acabar com aquele fungo, e é difícil muitas vezes acabar com aquele fungo. E olha, toma cuidado, não é só no pé, na região genital também. Por quê? Porque o homem e a mulher usando roupa íntima, mais a calça ou a saia por cima, escuro e umidade, também pode produzir mau cheiro. Então é muito perigoso essas micoses. Micose na região genital, micose no pé. Muita gente só pensa que é o pé, né? Tanto é que, se você for ver, seus avós, eles tinham o costume de lavar o pé, né? Uma vez ou outra, um banho completo. Mas o negócio deles era lavar o pé. Lavou o pé, o resto está salvo. E não é bem assim. Tem que tomar banho, tem que pegar e enxugar direitinho, porque senão você vai criar micoses. Por isso que a gente diz, por mais lindo que seja, não leve o cãozinho para a praia. Por que eu não posso levar o cãozinho para a praia? Porque o cãozinho defeca na praia. E daí o que o tongo faz? Joga uma areia por cima, né? O dono, né? Porque ele não vai catar, imagina. Então ele só joga uma areia por cima. Olha só, jogou a areia por cima, chove, vai passando o tempo, os fungos vão decompondo aquelas fezes. Decompõe aquelas fezes, sumiu o monte, mas ele está espalhado na areia. Aí você chega todo alegre, você, sua família, a farofa, não esqueça a farofa, o guarda-sol, e deita na areia, parece uma lagartixa, deita na areia lá para pegar aquele bronze. E você deita bem em cima das fezes daquele cachorro, que você não viu, porque não tem mais, ela foi diluída. E o fungo está ali, ele penetra na sua pele, produzindo micoses. Então você tem que tomar cuidado com isso. Para a próxima aula, vá pesquisar, vá ler sobre uma coisa que afeta o Brasil muito, que é a doença de Chagas. A malária, que até hoje nós sofremos na região norte do Brasil. Vá ver sobre isso, que vai facilitar muito a nossa vida. Então veja, doença de Chagas e malária é muito importante. Eu espero você na próxima aula com toda certeza. Até lá! Olá, tudo bem? O professor Oromar nos falou na aula de hoje sobre o reino Monera e o reino Fungi.
Conhecemos a estrutura e a classificação das bactérias. O reino Monera é composto por bactérias e cianobactérias, e o reino Fungi é composto pelos fungos. As bactérias, elas podem ser classificadas quanto à sua estrutura. Então nós vamos ter os cocos, os bacilos, diplococos, espirilos e vibriões. E já as cianobactérias são bastante importantes pela fabricação de oxigênio na face da Terra. O professor citou algumas bactérias e que doenças elas podem causar. As bactérias podem ser parasitas produzindo doenças para o homem. Algumas importantes nós temos a pneumonia, a gonorreia e a sífilis, que é produzida pelo Treponema pallidum, bastante importante para nós. Aprendemos como é a estrutura e a organização do reino Fungi e também como acontece a nutrição, a respiração e a reprodução de um fungo. Os fungos, eles são compostos por hifas, onde o seu conjunto é o micélio, e por um corpo de frutificação que é responsável pela reprodução. A sua respiração é uma respiração anaeróbica produzida pela fermentação, e eu posso classificá-los através de suas estruturas. A reprodução é uma reprodução sexuada porque envolve gametas. Até a aula que vem!